A paz de Deus, irmãos. Vamos estudar a lição? Nós estamos estudando o livro do primeiro trimestre de 2021, Isaías, consolo para o povo de Deus. Nós estamos na lição 10. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março. O tema de hoje é Os inalcançáveis somos nós. Vamos orar? Bendito Pai, que estás nos céus, Criador de todas as coisas. Mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer por mais um dia de vida. Queremos também, Senhor, Te pedir perdão, porque pecamos, somos errantes, Pai. Nos perdoe e derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua Palavra. Tudo isso nós Te pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o estudo de hoje nos mostra que o livro de Isaías ele foi escrito com muita maestria, muita perfeição. Porque quando nós chegamos no poema do servo sofredor, que está lá em Isaías 52, do 13 ao 15, e depois todo o capítulo 53, esse poema, ele causa impacto, né, no leitor. Por quê? Porque Isaías, ele, através das etapas do seu livro, ele conseguiu despertar nos leitores uma estima pelo servo sofredor, né? Então, nós passamos a estimar o Filho de Deus enviado e que nasceu entre nós. E ao olharmos o desprezo que ele sofre, nós ficamos assustados, né? Impactados realmente. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem ele é. Isaías ele consegue expressar que aquele nascido entre nós é Deus, é o próprio Filho de Deus enviado. Então, nós nos perguntamos por quê? Por que tanto sofrimento? Por que Jesus passou por tanta crueldade? Muitos não entendem, muitos não entenderam, né? E olhando para Jesus naquela situação, veja só o que eles pensaram. Está escrito aqui em Isaías capítulo 53, no verso 4. Está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, a reputação de Jesus Cristo, para muitos, era de ferido de Deus, ou seja, de castigado por Deus, mas porque ele estava merecendo. É como se eles olhassem para ele e pensassem: ele está pagando porque ele merece, porque ele pecou. Então Deus está o castigando. Irmãos, se fizermos um paralelo com o livro de Jó, nós vamos perceber que Jó também, quando estava leproso, tinha perdido todas as suas riquezas, estava fora da cidade porque não podia conviver com as pessoas. Os 3 amigos de Jó, ao olharem para ele, também o reputaram como ferido de Deus. Também consideraram que ele havia pecado e Deus estava o castigando. Também nós podemos lembrar, inclusive eu lembrei também dessa parte ontem e o nosso estudo está trazendo hoje, aquela parte do Evangelho que está lá em João, no capítulo 9, em que os discípulos, olhando para aquele cego de nascença, eles perguntam para Jesus: Mestre, por que ele nasceu cego? Porque ele pecou? Porque seus pais pecaram? Aí Jesus responde:
Nem ele nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu cego para que o nome de Deus, para que a obra de Deus fosse manifestada. Olha, então, voltando aqui para o estudo, veja só, a resposta para o porquê é a difícil verdade de Isaías. Por quê? Por causa do amor de Deus. Seu Messias escolheria sofrer. Por causa do amor de Deus. E mesmo assim, por quê? Isaías colocou o último elemento que faltava para completar a verdade impensável. Veja só. Jesus escolheu sofrer. Por quê? Por causa do amor de Deus e para alcançar o inalcançável. Quem é esse inalcançável? É você, sou eu, somos nós. Então, irmãos, ao olharmos para Jesus, para o seu sofrimento, nós percebemos que é algo grandioso. Essa entrega de Cristo naquela cruz, todo o seu padecimento, diante dos homens cruéis. Deus, através de seu Filho, Ele está nos mostrando algo grandioso. Ele, por meio de Cristo, do seu sofrimento, Ele quer alcançar o nosso coração para nos despertar. Por quê? Porque Ele quer nos mostrar que o que Deus tem para nós é muito maior do que o que os nossos olhos alcançam, aqui na Terra, do que o que nós vemos. Sabe por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui na Terra, essa realidade, esse mundo está corrompido. Irmãos, Deus criou um mundo perfeito, mas o mundo hoje ele está caótico, porque o pecado entrou no mundo. Então, por isso, nós olhamos e vemos muitas pessoas tirarem até a sua própria vida. Por quê? Porque essas pessoas não têm perspectiva, olham para esse mundo e veem só morte, destruição. Mas quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o seu sacrifício, nós vemos que tudo o que foi feito ali naquela cruz é porque viver vale a pena. Mas o que Deus oferece para nós não é essa vida passageira aqui. O que Ele tem reservado para nós, nossos olhos nunca viram, Nossos ouvidos nunca ouviram, nunca passou pela nossa mente. É algo grandioso, porque Deus, Ele fez tudo perfeito. Irmãos, Jesus, se a gente for meditar, Ele poderia simplesmente ter falado: olha, vocês escolham obedecer e ser salvo, ou desobedecer e ter morte eterna, Mas dessa forma, nós não seríamos tocados, não seríamos transformados. Então, Jesus nos mostrou, por meio da morte de cruz, que tudo aquilo que Ele estava passando era o que nós merecíamos passar, é o que nós merecemos passar. Também poderíamos meditar e pensar: por que Jesus precisou sofrer tanto, tanta crueldade? Poderia ter sido uma morte rápida, sem tanto sofrimento? Irmãos, Jesus, através daquele sofrimento, a morte mais cruel, Jesus,
ele valoriza o que Deus tem reservado para nós, porque nos faz pensar: nossa, mas por que tanto sofrimento? É porque o que tem reservado para nós é algo muito grande. Irmãos, vocês já se olharam no espelho? Se olhe no espelho. Você é a imagem e semelhança do Criador. Olha, você pode ouvir, você pode falar, você pode se mover, você pode se expressar, você pode escolher, você pode amar, ser amado, interagir, compartilhar. Irmãos, Jesus se entregou para que nós possamos viver tudo isso e junto com Ele, ao lado de Jesus, junto ao nosso Deus. Está escrito que Jesus, na cruz, crucificado, iria chamar a atenção do mundo para si. Então, através do sofrimento de Cristo, Deus é glorificado e os nossos corações duros são transformados. Os nossos corações são alcançados. Vamos agradecer a Deus. Grandioso Pai que estás nos céus, te agradecemos, Pai, pelo teu plano de criação e pelo teu plano de redenção. Por isso estamos aqui, Pai, porque a tua misericórdia nos alcançou, Pai. Nos entregamos nas tuas mãos e te pedimos que tu nos dê, Senhor, capacidade para levar a verdade, a tua palavra, para os nossos irmãos. Fica conosco, com as nossas famílias, continua nos guardando, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.